a Babi Xavier. E eu sou a Carol Ribeiro. E esse é o Roda Podcast. No episódio de hoje, vamos continuar com a nossa série chamada Inspirações Pedagógicas. A cada mês, nós vamos falar sobre uma metodologia ou uma abordagem pedagógica que nos inspira. Vamos trazer especialistas e apaixonados sobre o tema para conversar com a gente. Além disso, os nossos encontros mensais continuam e você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Instagram, @Roda de Professores. Isso mesmo. E o tema de hoje é a pedagogia Waldorf. Estamos com a Isabel, que é pedagoga e pedagoga Waldorf, além de ter sido ex-aluna Waldorf também. Atualmente ela atua como professora de sala e de ensino religioso. Ela se engaja em pesquisa e organização de encontros relacionados aos temas sociais. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje, Isabel. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar com vocês, poder falar um pouquinho da pedagogia Waldorf, que realmente ouvindo, eu falei, realmente, eu me encanto. Então, que bom. Que legal. Então, assim, primeiro, a gente estava conversando aqui no backstage, Isabel, como que a pedagogia Waldorf, por ser algo que tem uma formação específica, às vezes fica um pouco distante da gente que é só pedagogo. Isso não é ensinado nas escolas tradicionais de pedagogia, né? A gente não aprende muito a respeito. Então, se você pudesse começar dando só um panorama geral, assim, da onde surgiu, por que foi necessária essa pedagogia, só para a gente se colocar no clima aqui. Tá bom. Bom, a pedagogia Waldorf surgiu há 100 anos atrás, né? Lá na Alemanha, em Stuttgart. Rudolf Steiner é o criador da antroposofia, que é uma filosofia de mundo, assim, que abarca muitas áreas do conhecimento, tem muitas iniciativas, muitas coisas, muitas propostas práticas, entre elas a pedagogia Waldorf. E há 100 anos atrás, na Alemanha, o contexto era o final da Primeira Guerra Mundial, que era um cenário assim muito trágico socialmente, de muita falta de sentido mesmo, né? Então, eles foi o Rudolf Steiner que ia atuar no social, ele queria fazer propostas, ele tinha uma ideia, que essa ideia chama trimembração do organismo social, e que seria para a gente realmente equilibrar a organização da sociedade. E aí ele estava, assim, muito mobilizado, batia na porta de políticos para falar dessa ideia, só que as pessoas começaram a falar para ele que eles se interessavam para o que isso significava na educação das crianças. E entre eles tinha um homem que se chamava Emil Moltke, ele era diretor, digamos assim, diretor de uma fábrica, e ele tinha, então, muito dinheiro, bastante capital, e com esse capital ele falou para o Steiner que ele queria poder ter uma escola para os filhos dos funcionários e chamar os filhos dos antropósofos. E essa escola seria baseada na antroposofia e teria essa intenção de resguardar isso que ele estava considerando que naquela época estava ameaçado, né? Então, acho que o contexto histórico é mais ou menos esse. E a escola surgiu, principalmente baseada, né? Tem uma série de palestras que são bem difíceis, ele fez um seminário para inaugurar, que acho que aí já começa um pouco a dificuldade, né? Que é um assunto, assim, que fica difícil de compreender, mas é um ciclo que atualmente está publicado com o título Estudo Geral do Homem, que é um ciclo de 14 palestras que ele falou a cada dia sobre um aspecto do desenvolvimento humano, no que ele chama de pensar, sentir e querer, como ser humano integral, e também o ser humano como formado por corpo, alma e espírito. Isso já começa um monte de questões. Então, acho que aí, numa época que impera o materialismo, né, uma visão assim muito do que está aqui, o corpo físico como algo mais importante, quando começa a falar assim, quando começa a entrar em palavra como espírito, começa a entrar em coisas que a gente não pode tocar tanto, é difícil compreender quando está falando da ideia, né? Então, acho que a dificuldade começa por aí. O que ele estava querendo dizer, basicamente, é uma escola que ela cuida desse âmbito do meio do ser humano, que é o âmbito do sentir, que é o âmbito da alma, que é um lugar em que ele considerava que assim, o ser humano estava, e acho que a gente pode reconhecer isso no dia a dia. Quantas vezes a gente tem ideias
e elas não vão para a prática, né? Nós somos uma sociedade que tem muitas ideias inteligentíssimas, mas elas não vão para a prática. Para Steiner, isso era uma questão do coração, do sentir, de ter algo que equilibra esse pensar e esse querer. Então, a prática toda da escola sempre foi baseada em fazer muita ação para que ela gere compreensão, então ir da ação para a compreensão, assim como estimular que as ideias se tornem ações, e considerando que isso é um desafio para o ser humano hoje, né? Então, se eu fosse dizer em linhas gerais, ele está cuidando disso. E as palavras que ele vai usar para isso, ele vai falar de espírito, ele vai falar de seres espirituais, ele vai falar de um monte de coisas que são pouco palpáveis, mas ele está falando de algo muito concreto, que é esse lugar dessa alma, desse papel da arte tão importante, desse zelo pelas relações, né? Que no concreto é o que ele considerava, e eu também considero, que é o mais humano, né? Essa capacidade da gente sempre se desenvolver, tanto o professor quanto o aluno, né? Estamos sempre em desenvolvimento, então quando a gente começa a olhar, na verdade, dialoga com muitas outras pessoas que estão falando, né? Mas por vezes as palavras que ele usa são desafiadoras, né? E é um tema muito atual, né, Isabel? Se a gente for pensar na sociedade que a gente vive hoje, com tantas crises, a questão da sustentabilidade, né, que a gente está encarando hoje, é muito interessante pensar numa escola que trate o ser humano dessa forma, de uma forma integral, de uma forma completa, que entenda a gente como ser num contexto, né, e não só ser alguém que vá produzir algo. Essa ideia dessa educação mercadológica cai muito na pedagogia Waldorf, né? Exatamente. Ele falava assim que o objetivo, ele chamava a escola, a primeira escola chamava Escola Livre, a minha escola também chama uma escola livre, e é difícil entender o que é essa escola livre, e cada um vai entender uma coisa, mas para o Steiner era uma escola que não formasse nem para cumprir determinações do Estado, então não é uma escola que é para formar um bom cidadão. E também não é uma escola para formar um bom empregado, um bom funcionário, um bom operário. Essa escola não é isso. Ela é uma escola para formar um ser humano, que ele pode ter um emprego, que ele pode ser cidadão, né? Que ele pode, enfim, pode se engajar em muitas coisas, só que é um ser humano livre, e isso que é o importante dessa escola, né? Então, é realmente um lugar que a gente tem que abrir mão, é um convite, na verdade, né? Para abrir mão do que a gente espera que a criança seja, para a gente se tornar ajudante de que ela venha a ser o que ela pode ser, né? Que legal, Isabel. E quando a gente estava falando das outras abordagens, a gente falou muito de concepção de infância. Mas eu, no meu pouco entendimento sobre Waldorf, eu entendo que, na verdade, não é a concepção de infância da pedagogia, é a concepção do ser humano no geral. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala muito dos setênios, né? Que são esses ciclos, e aí tem essa importância grande para o primeiro setênio. O que é isso? O que é isso e como que isso se relaciona com a educação? Isso. Os setênios são muito importantes, né? Então é isso, entender que a cada 7 anos na vida humana tem uma mudança importante. Que isso acontece quando é pequeno, mas também continua acontecendo como adulto. Tem um podcast que eu não sei o nome, mas depois, se alguém tiver interesse, vai lá, tem que ir lá pesquisar. A mãe do Emicida tem um podcast que ela foi contando a vida dela a partir dos setênios, e ela traz um pouco das características. Então, quando eu fiquei sabendo, falei, nossa, a mãe do Emicida sabe antroposofia. Foi Que uma primeira legal! descoberta. Depois você conta pra gente, a gente coloca aqui na descrição para as pessoas ouvirem também. Exato, eu vou tentar, vou descobrir o nome e passo. Então, ela tem algum contato com a antroposofia, ela foi olhando, né? Então, entendendo que a cada 7 anos acontece algo, só que, lógico, eu, por exemplo, estou em virada de setênio, acabei de virar um setênio, né, na minha vida como adulta. Tem uma mudança, mas são mais sutis. As das crianças e dos adolescentes, a gente vê com mais força o que gira, e também a gente transforma muito o que é proposto como pedagogia, né? Então, a criança do 0 aos 7 anos, no primeiro setênio,
ela é entendida como uma criança que está muito aberta para o mundo, e ao invés dela ser educada de uma forma formal, né, organizada, de dizer que vai fazer tarefa, vai ser alfabetizada, ela deveria estar num contexto de casa ainda. Então, e com muitas, assim, que o adulto em volta dela faça coisas. Então, que o adulto cozinhe, o adulto faça, assim, pode ser marcenaria, arrume a casa, faça atividades do cotidiano e a criança seja convidada a participar. E também cante, e também escute histórias, e isso seja o contexto escolar. E que ela tenha principalmente a possibilidade de explorar o corpo. Então, subir em árvore, né? Ter contato com as várias texturas nas brincadeiras, que isso é muito importante nesse primeiro CT. Um cuidado com essa vida, é isso, uma vida cheia de textura. Isso é o que a gente espera para a criança pequena, que a gente já vê que é uma concepção que acho que hoje em dia ela está mais presente nessa vida na natureza, mas é algo que precisa ser batalhado, porque eu já trabalhei em escola que a avó vinha buscar e ficava chateada que a criança ia com areia no sapato. Quem vai pôr o filho em escola Waldorf vai vir areia, vai vir terra, vai vir lama, vai vir umas pedrinhas que a criança achou lá no pátio, vai vir muitas outras coisas, né? Então, essa abertura. E a criança, ela também, então, vai conquistando realmente essa prontidão física para poder parar e escutar o adulto, e é algo que vai acontecer lá por volta dos 7 anos. Combina um pouco, hoje em dia muito menos, mas antigamente coincidia mais com a troca dos dentes, então isso é um marco que dá para associar cada vez menos, né? Cada vez mais as crianças trocam os dentes em outras datas e não exatamente aos 7 anos, né? Muito bem. E quando a criança, então, passa esse processo do 0 aos 7 anos, ela vai chegar com uma prontidão para ser educada de uma forma diferente, né? Então, o que antes era simplesmente na prática, né? Ela estava lá e os adultos fazendo coisas ao redor dela, agora ela é convidada para atividades que são conduzidas pelos adultos que estão com as crianças. Então, a gente vai convidar a criança para brincar, para se movimentar com muita arte e, a partir desse desenvolvimento, ir construindo o conhecimento. E uma coisa que é muito importante do 7 aos 14 anos, é muito importante, é que a cada ano a forma que é ensinada a matemática, a forma que é ensinada a língua portuguesa, diz respeito ao como a gente entende que está acontecendo algo no desenvolvimento da criança. Então, a forma dela se colocar no mundo diz do jeito que a gente vai ensinar matemática, por exemplo. Eu vou dar um exemplo da matemática que eu sempre gosto dos exemplos matemáticos para isso ficar mais claro. A gente entende que aos 9 anos de idade, eu faço o desafio, viu? Conversem com pessoas que têm filhos de 9 anos de idade. Acontecem coisas, as crianças começam a sentir medos, elas de repente se percebem mais, assim, parece que de repente o mundo ficou meio assustador, coisas que não assustavam tanto, sabe? Tem muita criança que nessa idade pergunta, mãe, pai, você vai morrer? Essa descoberta, sabe, do fim da vida, das pessoas próximas, é algo que vai acontecendo, né? E então, quando a gente entende isso, que ela de repente está se vendo separada, eu e mundo. Antes a criança se jogava, né? O mundo vinha e ela estava dentro de tudo. Ela conversa. Eu tinha uns alunos, eles falavam: o chão fala, Isabel, dá para conversar com tudo, você consegue escutar o vento, né? A criança pequena, ela tá dentro da natureza, e essa criança a partir dos 9 já não tá tão dentro da natureza assim. E, por exemplo, frações, que diz dessa divisão do número, a gente só traz depois dos 9 anos de idade, né? Porque a gente associa para ela ver que a divisão também acontece nos conteúdos, né? Então, a gente cuida desse tipo de coisa. E isso tem a cada ano vai ter isso, mas não vai ter só na matemática, vai ter no português, vai ter na história, na geografia, nas ciências, vai ter nas artes, vai ter no movimento, né, na educação física, enfim, todas as aulas, elas vão expressar isso de alguma maneira,
e a criança vai crescendo até os 14 anos de idade. Eu sempre costumo dizer que o objetivo assim, de um ensino fundamental Waldorf é que a gente ofereça muitas formas de expressão. Então, a gente vai oferecer formas de expressão artística, religiosa, científica, todas as formas de expressão humana, várias, uma mais linguística, uma mais plástica, né, visual, enfim, tudo isso tem que estar lá. E aos 14 anos de idade, quem vai dizer como, né? A gente não pode dizer qual vai ser a sua forma de expressão, é a criança, é o jovem que vai saber, né? Qual é aquela forma. Vai talvez descobrir que é na flauta que ele se realiza, que é na matemática que ele se realiza, né? Não tem algo assim esperado. E isso também é algo que se diferencia bastante. O ensino fundamental acaba sendo um lugar bem desafiador, muito mais do que a educação infantil, porque respeitar a criança nesse lugar, né, é mais fácil. Aos 14 anos, o vestibular está ali batendo na porta, né? Então, assim, a relação não vai ficando mais tão sem preocupações mesmo, eu acho, né? À medida que o tempo vai passando. E o ensino médio... então, a criança, dos 7 aos 14, tem essa questão também que é isso, é a partir da palavra do adulto. A criança e o jovem dos 7 aos 14 quer seguir um adulto, quer entender o que o adulto fala, quer estar junto com esse adulto, e por isso a gente chama de aprender a partir da autoridade. Mas é uma autoridade que não é uma autoridade porque ela manda e a criança obedece. É uma autoridade porque o adulto que está na frente da criança precisa ser autor do seu próprio caminho. Então, ele não usa um material didático que esteja pronto, ele desenvolve o próprio material didático a partir da característica daquele grupo, ele traça um caminho que diz muito respeito a quem a pessoa né? Então, como eu vou ser como professora vai ser completamente diferente de cada outra pessoa que tentar dar aula naquela classe, para aquele contexto, né? Isso precisa ser assim, né? Isso é uma coisa importante. Isabel, então, assim, quando a gente fala, né, quando você traz, assim, pra gente essa questão do professor, ele tem, né, a sua personalidade, ele traz isso para a escola, ele é uma referência para esses alunos de ser humano mesmo, né? E para ser professor Waldorf, não dá para simplesmente chegar lá e ir tentando, né? Precisa ter uma formação, né? Como que funciona essa coisa da formação? É muito específico mesmo, não é? É específico, a gente, hoje em dia, né, é super organizado, então todo mundo tem uma formação regular, a gente precisa ter pedagogia, você vai trabalhar de primeiro a quinto ano, tem os especialistas, né, os professores de matéria têm as habilitações, isso é uma primeira etapa que precisa acontecer. Então, é a base que tem igual a todo mundo, né? E aí tem os cursos de formação, já foram um pouco mais, já existiu cursos que eram magistérios, hoje em dia, em geral, tem pós-graduação, tem curso livre mesmo, mas são formações que eu acredito que atualmente elas vão de uns 2 a 4 anos de duração, e com formatos muito diferentes, em que os professores fazem muitas artes, estudam o desenvolvimento do ser humano e da criança e do jovem, entre muitas coisas. É um muito grande o leque de conteúdos, e ao final, então, recebe um diploma e chega na escola. Só que aí eu digo, isso aí é só uma primeira etapa, porque a própria, né, quando o Steiner deu as primeiras conferências, ele terminou falando, isso é um impulso, porque ser professor, eu acho que todo professor é isso, eu só vou enfatizar porque tem, na pedagogia Waldorf, isso é muito mais fortalecido. Todo professor precisa estudar, ele vai continuar estudando, ele vai pesquisar, ele vai trilhar um próprio caminho, né? Então, isso é pressuposto para esse professor, não pode ser de outra maneira. E a gente busca isso dentro do corpo docente, né, das equipes, para que a gente possa estudar junto. Normalmente, principalmente para o professor de classe, a gente tem uma figura de um tutor, alguém que seja um professor mais experiente, que possa aconselhar, como um pouco na psicologia, né, vai ter um supervisor, é mais ou menos
pode ser mais ou menos dessa maneira, então algumas pessoas têm isso, fazem encontros, a gente tem grandes congressos de formação, então tem muitas formas, né? Precisa, para realmente ir se preparando, tem muitos lugares para se envolver, né? E aí vai podendo se ajudar. Mas, por vezes, isso é uma questão, isso é um desafio da pedagogia Waldorf, ainda mais em São Paulo, ainda mais em 2021, né? Como isso não vira uma sobrecarga de trabalho e sim vira um apoio, é uma coisa boa, é um lugar assim que a gente precisa realmente cuidar do equilíbrio, né? Para isso não virar doença, né? Não virar algo que está desequilibrado, que está demais, que está só fazendo mal. Precisa ser algo que a gente cuide juntos, né? Que Exatamente, legal. ainda mais nesses tempos de pandemia, né, Isabel, que a gente se viu aí num outro lugar, né, assim, para todo mundo, acho que foi um grande desafio, né, essa questão da sobrecarga para os professores. E nesse, né, acho que tem até uma conexão, mas eu fico pensando na questão do papel da família, assim, né, a família é muito presente na escola Waldorf, né, e a gente estava falando sobre isso um pouquinho antes da gente começar, a importância disso. E eu lembro de ter um aluno na escola, né, convencional onde eu trabalho, que tinha um irmão e esse irmão tinha alguma questão e que não estava se adaptando ali, né? Tinha alguma, não era uma criança típica. E aí a mãe decidiu que ia para a escola Waldorf. E nesse momento a escola disse: a gente aceita a família, a gente aceita os dois irmãos, eles eram gêmeos. E a mãe da família queria colocar um dos meninos, né? E a escola falou: não, a gente aceita a família, isso aqui é uma coisa coletiva. Então eu queria entender um pouquinho como é essa relação da família, escola Waldorf. Isso é bem importante, assim, e foi um desafio, eu acho, esse ano, né? Bom, tem vários desafios na pandemia, porque nós, que isso é uma característica também dos 7 aos 14, a gente não usa tecnologia, que não usa tecnologia, mas a gente acredita em seguir o desenvolvimento da tecnologia. Então, o nosso currículo dos 7 aos 14 é como o desenvolvimento da humanidade, e a humanidade descobriu a tecnologia a partir de desafios que a vivência mostrou, né? Eu tenho um aluno que no primeiro ano a professora trouxe uma roca antiga, eu adoro essa história, né? Conto muito ela. Ele trouxe uma roca antiga e ela mostrou como fazia um fio. E ele ficou assim: nossa, Isabel, mas dá muito trabalho fazer esse fio. E se a gente inventasse uma máquina para fazer o fio? Porque tá muito difícil para a professora, né? E ele descobriu na cabeça dele, ele ficou muito empolgado. Ele descobriu uma máquina que já existe, só que ele teve a sensação, eu olhei para ele, eu via o inventor da máquina, que hoje em dia faz o fio de lã e vende, né, na indústria. Eu vi a empolgação que esse inventor, essa inventora deve ter sentido na hora que inventou. E isso é uma coisa brilhante, assim, que a gente, esse prazer da descoberta, que é muito real, né? E isso foi um grande desafio, essa reinvenção. Para as famílias, foi um momento que elas puderam estar dentro de uma outra maneira, mas de um jeito que faz falta, porque o dia a dia de uma família na escola Waldorf, ela está convidada a estar muito dentro. Então, ela pode participar de comissões, a gente faz as reuniões de classe para ir levando mesmo o que é a proposta pedagógica, a gente faz mutirões, tem o bazar de fim de ano que as famílias produzem produtos manuais, artesanais para serem vendidos e esse dinheiro ele é investido em coisas que a escola precisa, né? Uma escola sem fins lucrativos, enfim, tem uma série de coisas e também a gente entende muito que é uma composição, família e professores, o trabalho que é feito, né? E, então não adianta a gente a escola tem um muro e a família está do lado de fora desse muro. Na escola Waldorf não é assim. Por vezes, agora a gente está muito limitado, né? Tem os protocolos, tem a quantidade de adultos, mas quando isso não acontece, pode ser que o pai venha
cozinhar com a gente, que a mãe venha contar alguma coisa sobre o seu trabalho, ou sei lá, se ela é arquiteta, quando a gente está estudando a casa, ela pode vir contar sobre o seu trabalho, né? Tem uma série de lugares que o pai pode e a mãe podem vir dentro. Assim como a gente também vai contando, né, o que a gente acredita que essa criança precisa de um ritmo saudável também em casa. Isso faz muita influência, influencia muito o nosso trabalho. Por exemplo, uma criança que não durma bem, que durma sempre muito tarde, que não toma café da manhã, que tá indisposta, isso chega para nós. Não adianta fingir, porque a gente está trabalhando com a vitalidade. Criança cansada, ela não consegue equilibrar, pensar e querer. Ela precisa primeiro ter dormido bem, ela precisa comer bem, ela precisa brincar, e aí sim ela pode aprender a realmente se equilibrar, né? Senão não vira equilíbrio, né? Que legal. E aí você estava comentando pra gente, Isabel, na verdade, duas coisas. Uma, eu tenho uma dúvida sobre ainda falando sobre o professor. Na escola Waldorf, o professor normalmente acompanha as crianças por um ciclo, não é? Não é só um ano. Como que é isso normalmente? Tem uma regra ou cada escola escolhe? Olha, é um ponto assim que eu levo com muita suavidade, mas pode ter um certo peso. Então, na prática, a ideia bem teórica, sim, seria que na educação infantil a criança fica com professoras auxiliares, enfim, uma equipe fixa, no maternal um grupo multietário e no jardim de infância outro grupo. Então, seria na educação infantil duas professoras. Escolas que têm hoje em dia berçário seria uma terceira, né? Então, nesses 7 anos, teria passado por mais ou menos três equipes, né? Provavelmente duplas, três duplas de professores. Mas isso, em linhas bem gerais, pode acontecer de formas diferentes. Muitas crianças acabam não fazendo berçário Waldorf, né? Existe uma tendência a propor, caso seja possível, que a criança fique mais tempo em casa, um pouco mais tempo em casa, se isso é uma possibilidade, né? E vá um pouquinho mais para frente. E no ensino fundamental, então teria os professores, né? Um professor ou professora que vai ficar do primeiro ao oitavo ano do ensino fundamental. O nono ano do ensino fundamental ele é compreendido como estrutura do ensino médio e vem professores especialistas. Então, tem um professor de música, educação física, línguas estrangeiras, normalmente são duas, inglês e alguma outra. Que mais? Trabalhos manuais, enfim, eu dou aula de religiosidade, que é uma aula bem específica, que eu conto histórias, enfim, tem esse nome, causa muitas perguntas nas famílias, mas basicamente a gente é grandes contadores de histórias dos povos e de toda a humanidade, assim, de todo o caminho de desenvolvimento do ser humano. E então é uma equipe. Sim, a gente vai dizer, é muito positivo que o professor continue e possa seguir até do primeiro ao oitavo, mas considerando que talvez lá para perto do oitavo venham alguns professores mais especialistas a atuar mais juntinho com o professor de classe, né? O professor de classe tem que receber um acompanhamento de um especialista nos anos finais, né, do ensino fundamental, mas pode ser que ele fale, eu quero que venha alguém para a língua portuguesa para minha classe. E aí, na minha escola, por exemplo, é assim: já tem alguém que dá língua portuguesa. Ou outra coisa, tem escolas que tem um professor de ciências, especialista, enfim, pode ser uma realidade assim, mas essa pessoa continua. E isso tudo para dizer que a gente vai trazendo os conteúdos e é muito importante que alguém carregue o fio desse desenvolvimento e é muito rico para a criança que ela possa ver que a mesma pessoa é capaz de apresentar algum conhecimento, por exemplo, sobre a água, sobre a natureza, sobre a vida, sobre o ser humano, de maneiras diferentes, à medida que o tempo vai passando, né? A forma que a gente fala da água para uma criança de 8 anos é totalmente diferente da forma que a gente fala para um jovem de 13 anos, né? Então é muito rico. Só que também, assim, a vida acontece, né? Pode ter caminhos. 8 anos é muito tempo. Tem casamentos que não duram 8 anos. E também a gente tenta trazer uma certa leveza
para não ser assim o fim do mundo caso não dê certo, ou caso alguém queira mudar de planos, enfim, ou se considere que aquele professor não está mais cabendo naquela classe, porque você também, né, a criança está entregue a um corpo docente, não só a um indivíduo. Isso é um desafio, sabe, para entender. E aí no ensino médio já tem professores especialistas, só que funciona como no ensino fundamental, que isso é uma característica, assim, não tem aula de tudo toda semana, não tem aula de ciências toda semana. A gente tem, às vezes, para e fica 4 semanas estudando ciências, concentra o conteúdo. No ensino médio é a mesma coisa. Você vai ter, sei lá, o primeiro mês você vai ter língua portuguesa e física. Aí no segundo mês vai ter geografia e biologia. Vai trocando assim o que acontece. E aí é muito mais concentrado, tem muito mais aula, tem a carga horária igual, como se você tivesse aulas toda semana, mas não troca assim, sabe? Trocou de aula e você vira a camiseta, isso é uma coisa importante para a pedagogia Waldorf, você ficar um tempo naquilo, você se aprofundar. Isso tem a ver, cabeça não gera ação e corpo não gera compreensão sem tempo para a coisa. O ser humano não funciona assim de sopetão, né? Ele precisa desse respirar, desse tempo para a coisa ir brotando, sabe? Então, é mais ou menos isso. Que legal. E aí a gente já está quase concluindo aqui, mas eu tenho uma pergunta, e talvez a Carol tenha mais uma, da gente falar assim, então, a gente comparando, a gente tem todas as abordagens que a gente falou até agora, tanto Pickler, tanto Reggio Emilia, Montessori, são abordagens que são mais focadas nessa primeira infância. Então, só para a gente pensar numa comparação, como que é uma rotina do dia a dia numa escola Waldorf nessa primeira infância? Comparando com uma escola tradicional, o que a criança vai fazer? Ela chega, ela vai fazer o quê? O que são as prioridades? Você já falou um pouco no começo dessa ideia que seja um ambiente livre, mas como que é de uma maneira prática esse dia escolar de uma criança? Sim, vai ter variações à medida, né, dependendo da professora, então eu vou falar assim, em linhas bem gerais. A criança vai chegar na sala, ela vai chegar bem livre e vai começar a andar, explorar o ambiente. O ambiente tem vários cantinhos de brincar, tem cozinha dentro dessa sala, e ela vai, provavelmente a professora ou o professor, enfim, os adultos que estão lá vão estar fazendo atividades que pode ser, talvez tenha um dia que vai ter uma mesa preparada para fazer aquarela, talvez tenha um dia que a mesa vai estar preparada para fazer pão, talvez esteja preparada para fazer, enfim, desenho, vai ter alguma coisa naquele dia que a criança pode fazer e também pode brincar. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, ela acaba sendo convidada à medida que o tempo vai passando para ajudar, né? Para fazer, para se envolver, para cozinhar junto, enfim, para que ela não seja só espectadora do que está acontecendo ali, né? Aí vai chegando mais para o meinho da manhã, assim, tem um momento em que a professora faz uma roda que se chama roda rítmica, ela canta, faz poemas com gestos, então as crianças imitam a professora, cantam junto, enfim, fazem uma roda de histórias. Essa história, ela muda à medida que vai passando a época do ano, então no verão vai ser de um jeito, no outono vai ser de outro jeito, março, mesmo que ainda é verão, vai outra característica, vai falar da chuva, final do ano, vai falar da praia, né, do mar chegando, enfim, tem uma mistura assim das festas do ano com as estações do ano, e isso vai sendo trabalhado nessa roda. Então canta, faz muitas coisas assim. E aí é a hora do lanche. Esse lanche foi preparado nesse momento aí anterior, mas que algumas crianças estavam brincando, algumas estavam ajudaram a arrumar essa mesa também. E aí eles tomam lanche, arrumam tudo do lanche, lavam louça, tem todo esse cuidado, isso tudo faz parte, é bem importante. E aí tem o brincar fora. No brincar fora, a professora e o professor também estão fazendo coisas. Pode ser que esteja e por projetos. Então, dependendo do ano, pode ser que esteja arrumando os brinquedos de madeira do pátio. Então, talvez esteja lixando e a criança pode vir lixar junto. Enfim, tá arrumando coisas, né? Ou
propondo coisas ou fazendo atividades manuais. Eles bordam, acho que não bordam, tem alguns que bordam, mas fazem trabalhos manuais que dá para virar almofadas, enfim, e aí virar como um bordado, enfim, pode ter muitas coisas. E aí, mais para o final da manhã, eles são convidados para entrar de novo, e a professora termina com uma história. Tudo na educação infantil funciona com esse ritmo de 4 semanas. Então, uma mesma história é contada por 4 semanas. As crianças sabem a história de cor e elas vão vivendo aquilo. Então, vira realmente um processo de digestão bem lento daquelas imagens que estão sendo trazidas. Um grande objetivo na Escola Waldorf é que a criança seja livre principalmente na primeira infância, para imaginar como ela quiser o que ela está ouvindo, né? Então ela escuta e com a imaginação dela, aquela é pintada ali, a gente não conta como é uma questão de imaginação, você escuta a história e cada um tem a sua história dentro da cabeça, né? Então, assim, basicamente essa é uma manhã, vai variar muito da realidade daquele lugar, da professora, de quais propostas ela vai fazer, mas em geral ela tenta buscar que, por exemplo, se de segunda ela faz pão, toda segunda vai fazer pão. Vai criar um ritmo semanal. A criança vai associar alguma coisa, não precisa ser o pão, né? Mas alguma coisa ela vai associar à segunda-feira, à terça-feira, à quarta-feira, à quinta-feira e à sexta-feira. Tem um ritmo aí que ela vai ficando apropriada, assim, né? Então, é basicamente isso em linhas gerais. E às vezes tem alguma atividade de música mais dirigida, tem euritmia, que eu nem falei, mas aí é outra coisa, que é uma arte de movimento também, que visita a escola. Enfim, é uma mistura, assim, de uma casa com uma equipe de trabalho, né, com uma comunidade pequena, enfim, e é bem gostoso. É um clima muito gostoso. As professoras realmente vão conduzindo de uma forma, tem uma suavidade, sabe? Naquele ambiente, eu sempre gosto, porque o ensino fundamental aí já né, pauleira, mas lá é assim gostoso, tem uma fluidez no dia a dia, né? É muito gostoso ouvir, né? Assim, dá vontade de ouvindo você falar, dá vontade de estar numa escola Waldorf, entrar, ouvir esses sons dessas crianças. A gente percebe realmente que você é apaixonada pela pedagogia Waldorf, que você vive isso, e não tem nada melhor do que ouvir de alguém que gosta tanto, assim. Então tá sendo muito gostoso te ouvir, Isabel. E eu senti agora como a Bebê falou, a gente passou por algumas pedagogias durante esse semestre, e é muito interessante ver como elas se conectam, e para mim a grande conexão que eu vejo aí da pedagogia Waldorf com as outras é a questão de tratar o ser humano como um ser humano, de olhar para a criança como um ser humano, respeito. Acho que a grande palavra para mim que fica dessas inspirações pedagógicas é a questão do respeito com a criança, entender a criança, seu ritmo e sem imposições, né? Então eu acho que a gente fica com essa inspiração de sermos professores e professoras mais respeitosos na nossa prática, assim. Então é isso. Tem mais alguma pergunta aí, Babi? Eu tenho muitas, mas infelizmente a gente não pode ficar aqui a tarde toda. Então, eu vou agradecer a Isabel e falar que para você que está ouvindo a gente, você também pode ter acesso ao nosso e-book, que tem lá as informações básicas de o que é o Waldorf, quem é Rudolf Steiner, como essa pedagogia foi formada. E também, na semana que vem, teremos o nosso encontro para conversar um pouco sobre essa pedagogia e ver o que isso pode aplicar no nosso dia a dia, como mesmo não estando numa escola Waldorf, a gente pode talvez levar esse respeito e essa concepção de infância para dentro das nossas práticas. Então, para ter todas as informações, você pode olhar aqui no link do podcast ou do vídeo que você vai ter acesso. E também você pode seguir a gente no Instagram, @Roda de Professores, para estar por dentro de todos os nossos encontros e todos os nossos conteúdos. E é isso. Muito obrigada, Isabel, pela sua participação. Muito obrigada, Isabel. Foi uma delícia te ouvir.
Obrigada, é sempre gostoso poder trocar, a gente vai escutando de novo, vai redescobrindo o que a gente já sabe, então é muito bom. Obrigada pelo convite, muito gostoso. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.